Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós iremos continuar com o estudo dos textos instrucionais. Olha aqui, ó, textos instrucionais. E aí hoje nós vamos estudar especificamente a bula de remédio. O que nós estamos vendo aqui? O que essa ilustração mostra para a gente, né, para vocês? E o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer as características e finalidades desse gênero textual. Qual é o gênero textual que nós vamos estudar? A bula de remédio, certo? Então, esse tema, esse conteúdo é um dos conteúdos que está na apostila 3 de língua portuguesa, certo? E aí a gente traz para você o significado ou o conceito de medicamentos, né? Porque para falar da bula de remédio, a gente fala dos medicamentos. O que são os medicamentos? Olha aqui, ó. Façam a leitura do que são os medicamentos para a gente entender um pouco sobre a bula de remédio, né? Quais as características? Qual a finalidade desse gênero? Na aula anterior, a gente estudou sobre as receitas culinárias. E as receitas culinárias, elas têm suas características próprias, têm uma finalidade. E hoje nós vamos ver quais as características da bula de remédio, ok? Bom, e aqui nós temos, né, uma bula de remédio, né, que dá para vocês verem aqui de qual é o remédio. Olha aqui, paracetamol. E a gente já observa aqui a estrutura, né, da bula de remédio. Aqui nós temos uma bula recortada, né, mas aqui é para que vocês observem essa estrutura, né. E o que é uma bula? Olha aqui, ó. O que é uma bula? É o nome que se dá ao conjunto de informações sobre o medicamento. Então, aqui, ó, olha aqui, um conjunto de informações sobre o medicamento. Qual medicamento? O paracetamol, ok? E aí, qual a finalidade? Qual é a finalidade da bula de um remédio? Com que finalidade a pessoa escreve uma bula? A gente já viu que o texto, cada texto tem a sua finalidade, né? E com a bula de remédio não é diferente. Então, a finalidade da bula é orientar, olha aqui, ó, orientar as pessoas na utilização de um medicamento receitado pelo médico. Então, a bula é o nome que se dá, né, ao conjunto de informações sobre o medicamento, e a finalidade dessa bula é orientar, né, é orientar a pessoa na utilização de um certo medicamento, ok? Então, por que é importante ler a bula de remédio? Por que é importante? O que vocês acham? Qual a importância de se ler a bula de um remédio? E aqui nós temos, né, aqui, para que vocês pensem, né, por que é importante ler a bula de um remédio. Aqui nós temos a bula de um remédio, ó, óleo de alho. E aqui nós estamos vendo a estrutura. Observe que a bula, ela vai ter essas divisões. Olha aqui, ó. Ela vai sendo dividida por tópicos, onde cada tópico indica uma determinada coisa, né? Que é o que nós vamos ver aqui, ó. Então, a bula de remédio, como vocês veem, ela é dividida. Ela vai se dividindo em tópicos, né? Que começa aqui, ó. Nós não vamos fazer, eu não vou fazer a leitura com vocês de todo o texto. Leiam aí, né, todo o texto, entendendo o que é cada tópico, né, o que quer dizer cada tópico. E aí vocês vão observando, identificando alguns desses tópicos aqui na bula de remédio. Então, quais os tópicos que nós vamos ver aqui, ó, que eu identifiquei aqui na bula? A composição, né? Olha aqui, ó, na bula tem esse tópico, composição. O que quer dizer essa composição? O que nos mostra, o que indica, né, na composição da bula? Indica os ingredientes que são formados, né, ou que contém aquele medicamento, né? Por exemplo, se o medicamento, se a bula de um remédio que é em cápsula, olha aqui, ó, olhem para cá, o óleo de alho são cápsulas. Então, a composição diz respeito
quais elementos que formam, né, aquele remédio, né? Quais elementos que formam esse remédio, que compõem esse remédio. Bom, e aqui nós temos, no caso da cápsula de alho, que ela é formada, olha aqui, por óleo de soja e óleo essencial de alho. Então, a composição diz respeito aos elementos, né, que formam aquele medicamento, ok? E aí aqui nós temos outros elementos da bula. E aí nós vamos vir para cá, ó, indicações, né? O que é essa indicação lá na bula de remédio? Olha para cá. Como o próprio nome diz, ó, indicação, olha aqui, indicam condições em que o medicamento não deverá ser utilizado. Aliás, indica condições em que o medicamento deverá ser utilizado. A contraindicação é o contrário, indica condições em que o medicamento não deverá ser utilizado. Então, aqui nós temos tudo junto, a indicação e contraindicação, mas a gente vai olhar para a indicação. Como o próprio nome diz, né, você vai olhar ali nas indicações para que aquele remédio é indicado, ou seja, para que ele serve, certo? E a posologia, olha para cá, para onde eu estou apontando. E a posologia traz informações sobre a dosagem, né? O quanto que você deve consumir, né? É 5 ml, é 2 ml, é uma cápsula por dia, são 2 cápsulas por dia. Então, a posologia diz respeito a isso, né? Traz informações, como está mostrando aqui, ó, sobre a dosagem e os intervalos de administração. De quanto em quanto hora você deve tomar aquele remédio. Então, esse tópico posologia traz essas informações. E aí nós temos a superdosagem. Olha aqui, como o nome diz, superdosagem. Traz informações sobre o uso excessivo ou em altas doses, né? Então, aqui são alguns tópicos que são que vêm, né, na bula de um remédio e que a gente precisa, de uma certa forma, ao usar aquele medicamento, a gente precisa entender, né, qual a composição daquele remédio, né, como é que ele é formado, aquele remédio, o que ele contém, a indicação, ou seja, para que ele serve, né, ele é utilizado em quais condições, a posologia, como é que eu devo tomar esse remédio, de quanto em quanto tempo, e a superdosagem, o que acontece, né? Se eu tomar esse remédio em altas doses. Se eu tomo esse remédio em altas doses, eu vou ter uma superdosagem, né? Então, dei mais uma lida, né, em todos esses tópicos. Olhem para a receita aqui do lado, para a bula de remédio aqui do lado, e vão observando esses elementos, né? Esses tópicos, o que quer dizer cada um, ok? E aqui eu trago um texto para a gente fazer uma espécie de exercitando, né? E aí eu peço a vocês que façam a leitura junto comigo. Observe os trechos a seguir, extraídos da bula de Tilenol. Então, aqui é do remédio Tilenol. Tilenol é indicado em adultos para o alívio sintomático de dores de cabeça, sendo também útil para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas. Olha o outro trecho. Cada comprimido revestido contém 500 mg de paracetamol e 65 mg de cafeína. Olha o outro trecho. Adultos e crianças de 12 anos ou mais, 2 comprimidos de 6 em 6 horas. Não exceder o total de 8 comprimidos em doses fracionadas em um período de 24 horas. E o último trecho. O paracetamol em altas doses pode causar hepatotoxicidade, ou seja, aquilo que é tóxico ao fígado, em alguns pacientes, certo? Então, aqui nós temos esses trechos que foram extraídos da bula de Tilenol. E aí, nós vamos olhar para esses termos, para essas palavras, né? Ou essas expressões aqui, ó, esses termos que estão destacados. Olha aqui.
No primeiro trecho nós temos indicado, contém, comprimidos de 2 comprimidos de 6 em 6 horas, e aqui nós temos altas doses. Olhando para o slide anterior, essas palavras estão relacionadas a qual tópico na bula de remédio? Então, se necessário, se preferir, volte no slide anterior para observar, né, esses termos, né, em qual eles se referem, eles estão se referindo a qual tópico na bula de remédio do slide anterior. Olha aqui, ó, indicado, contém, 2 comprimidos de 6 em 6 horas, altas doses. Então, observe isso no slide anterior, na bula, nas informações do slide anterior e vejam a qual tópico esses termos estão relacionados. Observaram? Então, vamos ver aqui, ó. Olha aqui. O primeiro trecho está relacionado à indicação lá na bula. Para que esse remédio é indicado? Né? Para quê? Para quem? Né? E aqui, ó, Tilenol é indicado em adultos para o alívio sintomático de dores de cabeça. Então, esse trecho aqui está relacionado ao tópico indicação, porque ele fala para quem é indicado e para que é indicado. Olha aqui. Esse termo contém, olha aqui, ó, cada comprimido revestido contém 500 mg de paracetamol. Então, esse termo aqui, ele indica que está relacionado a esse tópico composição, né? Porque a composição, ele indica os elementos que formam o remédio. Então, cada comprimido é formado, né, olha aí, por 500 mg de paracetamol e 65 mg de cafeína. E aqui, 2 comprimidos de 6 em 6 horas. Olha aqui. É como que a pessoa vai tomar aquele remédio. E isso está relacionado à posologia. Olha aqui, ó. Está relacionado à posologia. É o como que ele vai tomar aquele remédio, aquele medicamento. E aí, o altas doses está relacionado à superdosagem. Olha aqui, ó, o paracetamol em altas doses pode causar hepatotoxicidade. Olha aqui. Então, está relacionado à superdosagem. Por quê? Porque tomou além da conta. Então, se tomar além da conta, além do que é permitido, o que pode causar? Está aqui, né? Então, a gente viu que a bula de remédio ela é dividida em tópicos, né? E cada tópico, ele indica algo que a gente precisa, ele indica uma informação e que a gente precisa entender, né? E aqui nós temos alguns tópicos, né, que aparecem na bula de remédio, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse gênero, a bula de remédio. Faça esse exercício, observe se você tem alguma bula em casa, bula de remédio, dê uma olhada, observe a sua estrutura, veja esses tópicos aqui, né, na bula, que você vai ler, que você vai observar, e entenda um pouco mais sobre esses tópicos, ok? E aqui eu trago uma mensagem final, né, que diz: o segredo do sucesso é acreditar em você mesmo e nas suas capacidades. Então, acredite em você, acredite no seu potencial e na sua capacidade, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.